Imagine uma noite tranquila na pacata cidade de Vallentuna, Suécia, quando tudo muda de forma inesperada. Uma luz misteriosa surge no céu, seguindo Levi Anderson enquanto dirigia com seus filhos. Na casa de seus pais, uma nave oval pousa perto da propriedade, iluminando tudo ao redor e deixando a família em pânico. Marcas triangulares no solo, árvores quebradas e um silêncio cortante. Gustav Hauger, a quilômetros dali, desaparece por segundos e surge em casa com ferimentos, alegando ter encontrado figuras semi-transparentes. E enquanto isso, 31 testemunhas relataram orbes, naves e fenômenos inexplicáveis que desafiam a lógica. O que realmente aconteceu em Vallentuna naquela noite de 1974? Descubra agora o mistério que transformou uma cidade inteira em um dos maiores enigmas da ufologia. Você já se perguntou o que realmente acontece no céu e no mar? O que está oculto além do que os olhos humanos podem ver? Bem-vindo à Constelação Imaculada, onde os mistérios do cosmos se tornam realidade. Aqui, vamos além da ciência, explorando relatos de encontros com seres de outros mundos, avistamentos que desafiam todas as explicações e teorias que o governo não quer que você saiba. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre o universo. A verdade está lá fora, e nós vamos atrás dela. Inscreva-se agora, porque a realidade que você conhece pode nunca mais ser a mesma. Nos anos 1970, uma sequência de eventos extraordinários começou a emergir na pacata cidade de Vallentuna, localizada no condado de Estocolmo, Suécia. A região, conhecida por suas paisagens históricas e tranquilidade rural, foi subitamente tomada por uma onda de avistamentos ufológicos que intrigaram seus moradores e chamaram a atenção de investigadores. Entre luzes misteriosas que cruzavam os céus e relatos detalhados de naves com formatos peculiares, o fenômeno rapidamente ganhou notoriedade. No auge dos eventos, testemunhas relataram interações próximas com objetos voadores não identificados, sendo alguns deles associados a criaturas desconhecidas, além de possíveis casos de abdução. Esses fenômenos começaram a se destacar em 1974, gerando um total de 75 relatórios oficiais, documentados por residentes locais e autoridades. O impacto foi tamanho que os eventos ganharam o apelido de Invasão de Vallentuna. Ao longo de semanas, moradores relataram observar orbes luminosos, frequentemente vistos, se deslocando a alta velocidade e, em certos casos, pairando sobre propriedades rurais. Muitos desses avistamentos foram presenciados por grupos inteiros de pessoas, criando uma rede de relatos corroborados que davam credibilidade aos acontecimentos. Alguns registros mencionavam não apenas a presença de objetos físicos, mas também a interação direta com a comunidade. À medida que os relatos aumentavam, surgiam perguntas que intrigavam moradores e estudiosos. O que exatamente estava acontecendo em Vallentuna? Era um fenômeno natural, uma tecnologia avançada desconhecida ou algo mais misterioso? A cidade, antes conhecida por sua história e tranquilidade, rapidamente se tornou um ponto de discussão na ufologia global. A partir daí, começou a investigação que transformaria o nome de Vallentuna em sinônimo de mistério e o colocaria no mapa dos principais eventos inexplicáveis da história moderna. Nos próximos capítulos, mergulharemos nos detalhes que fazem deste caso uma verdadeira lenda. Vallentuna, situada no coração do condado de Estocolmo, é uma cidade que carrega uma rica história. Evidências arqueológicas indicam que a região foi habitada desde a Idade da Pedra, tornando-a uma das áreas mais antigas da Suécia. À medida que as geleiras recuaram, os primeiros habitantes estabeleceram assentamentos permanentes, e na Idade do Bronze, a região já exibia sinais de uma civilização em expansão. Em 1974, Vallentuna era uma comunidade predominantemente rural, conhecida por suas paisagens culturais bem preservadas,
onde construções centenárias conviviam em harmonia com vastos campos e florestas densas. Apesar de sua história rica, Vallentuna era uma cidade pequena, com pouco mais de 33 mil habitantes na década de 1970. A vida seguia um ritmo simples e conectado à natureza, com moradores que dependiam principalmente da agricultura e de atividades locais. Essa característica, aliada à geografia do local, proporcionava uma atmosfera serena e afastada do burburinho urbano. No entanto, essa tranquilidade foi interrompida pelos eventos inexplicáveis que marcaram aquele ano. Relatos de avistamentos de luzes e objetos estranhos começaram a surgir em áreas remotas da cidade, espalhando curiosidade e medo entre os moradores. A localização estratégica de Vallentuna também a tornava um lugar peculiar para tais fenômenos. Cercada por florestas densas e próxima a locais de interesse arqueológico, alguns acreditavam que a região guardava segredos ainda mais antigos. Este pano de fundo histórico, somado ao ambiente rural e à dispersão populacional, criava o cenário perfeito para que eventos misteriosos se desenrolassem. Foi nesse contexto que o caso de Levi Anderson, uma das testemunhas mais conhecidas, ganhou destaque e abriu caminho para uma investigação que ainda desperta interesse décadas depois. Na noite de 23 de março de 1974, Levi Anderson, uma residente de Vallentuna de 36 anos, enfrentou um dos eventos mais estranhos de sua vida. Comemorando seu aniversário naquele fim de semana, ela havia planejado uma reunião com amigos, mas, devido a imprevistos, a celebração foi adiada. Sozinha em casa com seus filhos, Levi decidiu visitar seus pais, que moravam em uma área rural a cerca de 10 quilômetros ao norte da cidade. Por volta das 19h30, enquanto dirigia pela estrada escura, notou algo incomum: uma forte luz circular no céu que parecia seguir seu carro. Inicialmente, ela tentou racionalizar o fenômeno, acreditando ser apenas uma estrela brilhante ou um helicóptero. À medida que a luz se aproximava, Levi percebeu que aquilo era diferente de qualquer coisa que já havia visto. A luz, antes difusa, reduziu-se ao tamanho de uma laranja e desapareceu rapidamente no céu, deixando-a intrigada. Quando chegou à casa dos pais, encontrou-os preocupados. Eles relataram problemas estranhos, como o telefone e a TV fora de funcionamento, algo incomum para a época. Foi então que Levi começou a contar o que havia presenciado no caminho. Enquanto falava, todos notaram uma intensa luz brilhante do lado de fora, próxima a uma antiga pedreira. A luz maior era acompanhada por outra menor, que se movia em zigue-zague. Ao observarem com mais atenção, a luz maior revelou-se uma nave oval, sustentada por 3 vigas que tocavam o solo. O objeto tinha lâmpadas que emitiam luzes irregulares, alternando entre branco e amarelo. O avistamento deixou todos em pânico. As crianças gritaram e se esconderam, enquanto Levi tentava acalmá-las. Após alguns momentos, a nave se contraiu novamente ao tamanho de uma laranja e desapareceu no céu. Mal sabiam eles que esse seria apenas o início de uma noite repleta de mistérios. Após o desaparecimento da nave, Levi decidiu não ficar parada. Preocupada e ainda tentando processar o que havia acontecido, ela reuniu seus filhos e seguiu para a casa de seu irmão, Hilding, localizada a cerca de 5 minutos dali. Enquanto dirigia, notou que o fenômeno continuava. Pequenas luzes brilhantes pareciam seguir o carro. Esses pontos de luz se moviam de forma sincronizada com o veículo, parando quando ela parava e acelerando quando ela acelerava. A sensação de ser observada intensificou o medo de Levi, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade irresistível a fazia querer entender o que estava acontecendo. Ao chegar à casa do irmão, ele e sua esposa também relataram terem visto luzes estranhas no céu naquela mesma noite.
Eles descreveram pontos luminosos pairando acima da estrada e próximos aos campos, reforçando que Levi não estava sozinha em sua experiência. A conversa rapidamente evoluiu para um plano de retorno à casa dos pais de Levi, na esperança de coletar mais informações sobre o fenômeno. Durante o trajeto de volta, Levi, acompanhada do irmão, continuou observando luzes que se moviam ao redor do carro, criando um clima de tensão e mistério. Na manhã seguinte, Levi decidiu relatar o incidente às autoridades locais. Ao entrar em contato com a polícia, no entanto, sua história foi recebida com ceticismo. Os oficiais atribuíram o evento a algo mundano, como balões ou luzes de aviões. Insatisfeita, Levi contatou o Instituto de Pesquisa de Defesa Nacional da Suécia, que ouviu seu relato com mais atenção. Dias depois, a polícia retornou pedindo desculpas, informando que outras testemunhas haviam relatado avistamentos semelhantes naquela noite. Essa revelação marcou o início de uma investigação que envolveria tanto militares quanto cientistas. Após os relatos iniciais, investigadores locais e militares começaram a explorar a área onde a nave foi vista pela última vez. A antiga pedreira, mencionada por Levi, revelou marcas no solo que intrigaram os especialistas. 3 marcas triangulares estavam claramente pressionadas na terra, alinhadas de forma simétrica. Cada marca tinha cerca de 3 centímetros de profundidade, indicando que algo com grande peso havia pousado ali. Ao redor dessas marcas, a grama parecia queimada e apresentava um padrão irregular, sugerindo exposição a uma fonte intensa de calor ou energia. Além das marcas no solo, as árvores próximas ao local exibiam danos incomuns. Várias delas, com alturas entre 8 e 10 metros, tiveram os topos arrancados, como se algo tivesse colidido ou passado com força pelo local. Galhos quebrados foram encontrados espalhados pelo chão, reforçando a ideia de que algo físico e possivelmente de grandes proporções esteve ali. Especialistas enviados pelo Instituto de Pesquisa de Defesa Nacional coletaram amostras de solo e vegetação, utilizando roupas de proteção devido à suspeita de radiação. A análise preliminar indicou alterações químicas nas áreas afetadas, mas os resultados completos nunca foram divulgados. Essas evidências aumentaram ainda mais a credibilidade do relato de Levi e das outras testemunhas. Embora céticos sugerissem que os danos poderiam ter sido causados por fenômenos naturais ou atividades humanas, a precisão das marcas triangulares e o padrão incomum das queimaduras levantavam mais perguntas do que respostas. Com as evidências físicas reforçando os relatos, as autoridades intensificaram suas investigações, dando início a uma série de análises que procuravam esclarecer o que realmente aconteceu naquela noite em Vallentuna. Não foram apenas os fenômenos visuais e as marcas físicas que chamaram a atenção no caso de Vallentuna. Levi Anderson, uma das principais testemunhas, começou a apresentar sintomas estranhos logo após o avistamento. Ela relatou dores intensas no corpo, acompanhadas de náuseas e vômitos persistentes. A gravidade dos sintomas a levou a procurar atendimento médico. Após exames detalhados, os médicos identificaram níveis anormalmente altos de glóbulos brancos no sangue de Levi, algo que, segundo os especialistas, poderia ser um indicativo de exposição a algum tipo de radiação. Outros moradores que testemunharam os eventos daquela noite também relataram efeitos físicos semelhantes. Além de náuseas, algumas pessoas mencionaram dores de cabeça severas, irritações na pele e uma sensação geral de fraqueza. Os sintomas foram tão consistentes que levantaram preocupações entre os profissionais de saúde da região. Apesar disso, muitos médicos permaneceram céticos, sugerindo que os relatos poderiam ser resultado de estresse ou algum tipo de histeria coletiva. No entanto, para os envolvidos,
As consequências físicas pareciam muito reais para serem descartadas como mera coincidência. Esses efeitos reforçaram a ideia de que os eventos ufológicos de Vallentuna iam além de simples avistamentos. A possibilidade de exposição a uma fonte de energia desconhecida começou a ser considerada pelos investigadores. O Instituto de Pesquisa de Defesa Nacional, que já havia coletado amostras do local, decidiu ampliar seus estudos para incluir análises dos sintomas relatados pelas testemunhas. Enquanto isso, Levi, ainda se recuperando dos impactos físicos, começou a ouvir relatos de outras pessoas na região que também haviam presenciado eventos similares, o que apenas fortalecia o mistério em torno da invasão de Vallentuna. Um dos relatos mais intrigantes relacionados à invasão de Vallentuna veio de Gustav Hauger, um zelador de escola local. Na mesma noite em que Levi Anderson presenciou o fenômeno, Gustav estava caminhando para casa após um evento comunitário. Durante o trajeto, ele avistou uma luz brilhante parada sobre a estrada, a poucos metros à sua frente. Ao tentar se aproximar, percebeu que a luz estava se movendo em sua direção. Assustado, Gustav se jogou em uma vala ao lado da estrada para se proteger. Porém, em um instante, sua memória apagou e ele se viu parado em frente à porta de sua casa, a mais de 2 quilômetros de distância. Confuso e atordoado, Gustav tocou a campainha de forma frenética até sua esposa abrir a porta. Ela ficou chocada ao vê-lo. Gustav estava com hematomas pelo corpo, um ferimento na cabeça e uma queimadura na lateral direita do rosto. Incapaz de explicar o que havia acontecido, ele relatou apenas ter visto luzes misteriosas antes de perder a consciência. Dias depois, devido à sua confusão mental, Gustav foi submetido a uma sessão de hipnose conduzida por um médico especializado. Sob hipnose, ele revelou detalhes surpreendentes. Lembrou-se de ter sido levado por uma força invisível e, em seguida, deitado em uma mesa de metal, cercado por figuras semi-transparentes que pareciam humanoides. Durante a sessão, Gustav descreveu essas figuras como tendo características vagamente humanas, mas sem nariz ou orelhas e vestindo capuzes. Ele mencionou que foi examinado, sentindo uma dor intensa quando um objeto metálico foi pressionado contra sua testa. O mais curioso foi a recuperação de sua visão após o evento. Gustav, que havia perdido a visão de um olho quando criança e usava óculos por problemas no outro, passou a enxergar perfeitamente. Além disso, ele desenvolveu habilidades inexplicáveis, como prever terremotos com alta precisão. Gustav nunca afirmou abertamente que os eventos estavam relacionados a alienígenas, mas admitiu que algo inexplicável havia acontecido. O relato de Gustav Hauger não foi o único a emergir na região durante a invasão de Vallentuna. Diversas testemunhas de diferentes partes da cidade compartilharam experiências similares, reforçando a credibilidade dos eventos. Entre elas, estava um ciclista que relatou ter visto uma luz circular flutuando sobre a estrada próxima à pedreira mencionada por Levi Anderson. Ele descreveu a luz como intensa e silenciosa, movendo-se de maneira que desafiava as explicações convencionais. Outro casal relatou ter avistado algo que inicialmente parecia uma torre de água iluminada, mas que, ao se aproximar, revelou ser um objeto oval flutuando próximo ao solo. O número de relatos aumentou rapidamente. Segundo os documentos da época, entre os dias 23 e 24 de março de 1974, foram registrados 76 avistamentos de luzes e objetos voadores, envolvendo um total de 31 testemunhas. Muitos descreveram naves ovais e orbes luminosos, frequentemente vistos se movendo de forma irregular ou desaparecendo subitamente. Um ferreiro idoso relatou que sua casa foi tomada por uma luz tão intensa que ele pensou que o dia havia amanhecido. Ao sair para investigar, sentiu-se mal e começou a vomitar pouco depois que a luz desapareceu.
Esses relatos consistentes tornaram impossível para as autoridades locais ignorarem o fenômeno. Investigadores começaram a traçar um padrão nos avistamentos e nos locais mais frequentemente reportados. Além disso, as semelhanças nas descrições dos objetos e nos efeitos físicos sofridos pelas testemunhas reforçaram a ideia de que um evento singular e inexplicável estava acontecendo em Vallentuna. Os depoimentos não apenas corroboravam os eventos vividos por Levi e Gustar, mas também ampliavam o mistério, transformando o caso em um dos mais documentados da história da ufologia. Com o aumento dos relatos e a pressão dos moradores, as autoridades suecas decidiram levar o caso mais a sério. Uma investigação oficial foi iniciada envolvendo militares e cientistas do Instituto de Pesquisa de Defesa Nacional. Comandada pelo oficial Tage Eriksson, conhecido por seu ceticismo, a equipe começou analisando os locais mencionados pelas testemunhas. Marcas triangulares no solo, árvores danificadas e áreas de vegetação queimada foram documentadas e amostras foram enviadas para análise. Embora os resultados não tenham sido divulgados completamente, os investigadores confirmaram alterações químicas e físicas que não puderam ser explicadas por eventos naturais. Durante semanas, militares mantiveram observação constante em áreas estratégicas de Vallentuna, aguardando o retorno dos objetos. A operação, chamada de Operação S, envolveu tecnologia avançada para a época, como sensores de movimento e equipamentos para detecção de radiação. Os relatórios oficiais reconheciam que algo físico havia sobrevoado a região, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Embora algumas teorias sugerissem balões meteorológicos ou aeronaves experimentais, a precisão dos relatos e a variedade de testemunhas tornaram essas hipóteses pouco convincentes. Mesmo com o ceticismo inicial de Tage Eriksson, a investigação não conseguiu apresentar uma explicação plausível para os eventos. Os documentos oficiais indicaram que o primeiro avistamento registrado na região ocorreu na véspera de Ano Novo, meses antes do incidente principal. 5 pessoas relataram ver um objeto em forma de charuto com janelas iluminadas pairando acima da floresta. Assim, a Operação S concluiu que os eventos em Vallentuna representavam um fenômeno real, mas inexplicável, consolidando o caso como um marco na história da ufologia. Décadas após a invasão de Vallentuna, o caso ainda permanece envolto em mistério. Embora muitos tentassem desmistificar os eventos, sugerindo explicações como balões meteorológicos, reflexos de luzes ou até mesmo histeria coletiva, as evidências físicas e os relatos consistentes tornaram impossível descartar completamente a ideia de algo extraordinário. O impacto psicológico e físico nas testemunhas, como os sintomas relatados por Levi Anderson e Gustar Hauger, continuaram a ser analisados por estudiosos de fenômenos ufológicos. Para muitos, Vallentuna tornou-se um marco na história da investigação de objetos voadores não identificados. A relevância do caso vai além dos avistamentos individuais. Ele destaca o papel das comunidades locais na formação de registros históricos sobre eventos inexplicáveis. As 31 testemunhas, apesar de nunca terem se organizado para validar seus relatos, apresentaram descrições incrivelmente consistentes ao longo dos anos. Isso, aliado às marcas deixadas no solo e às análises realizadas por autoridades, conferiu ao caso uma credibilidade única. Mesmo hoje, estudiosos de ufologia citam Vallentuna como um dos casos mais documentados e intrigantes, frequentemente comparado a outros incidentes globais, como Roswell. Apesar das muitas teorias e investigações, o caso nunca foi totalmente esclarecido. Para os moradores de Vallentuna, o mistério permanece vivo.
O local dos avistamentos é visitado por curiosos e entusiastas, e o nome de Gustav Hauger é lembrado como um símbolo de perseverança em busca de respostas. A estrada onde ele viveu sua experiência foi batizada em sua homenagem, consolidando a conexão da cidade com o fenômeno. A invasão de Vallentuna é mais do que um enigma. É um lembrete de que nem todos os mistérios têm respostas fáceis e alguns podem nunca ser desvendados. Gostou desse mistério? Inscreva-se, deixe um like e compartilhe com amigos interessados. Se quiser mais vídeos como esse, ative o sininho para receber as notificações.